Nós vamos conversar também sobre uma coisa seríssima, que é o assunto do ginecologista e obstetra Salvador Vieira de Souza. O doutor Salvador vai explicar uma síndrome que causa abortos espontâneos e que preocupa muito as mulheres que querem ter filhos. A síndrome se chama síndrome antifosfolipídica. E vamos saber a vida da fisioterapeuta Thaisa Empuna. Depois de ter sofrido 4 abortos, ela foi diagnosticada com trombofilia hereditária, uma doença que também causa abortos espontâneos, que tem a ver com essa síndrome que a gente falou. Ela se tratou e, felizmente, tem uma filha, está felicíssima aqui. Vamos começar com a atriz Deborah Evelyn, que está em cartaz com uma nova peça, Hora Amarela. Uma ficção científica que se passa no porão de um prédio hermeticamente fechado. Quem também tem novidades é a escritora Tatiana Salem Levi. Ela está lançando o livro Paraíso, o terceiro romance dela. Você já pensou que vai vestir no Natal, no Ano Novo? A estilista Ana Carolina Vilela está aqui para dar sugestões para as festas de final de ano. Natal e Ano Novo, lembra o quê? Presente, né? E também devoção. É tempo de brilhar, de pedir ajuda para os santos, para os orixás, para os da guarda, para todo mundo. A designer de joias Lúcia Lima vai mostrar para a gente a nova coleção dela, peças com cristais, pérolas e santos de devoção. E vamos conhecer a cantora Janaína Moreno. Janaína é mineira, cruzeirense, e está lançando o primeiro CD Festeira, trabalho que traz uma música inédita de Moraes Moreira, homenageando as cantoras do Brasil. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar falando dessa síndrome com o Dr. Salvador. O que é isso exatamente? Essa síndrome antifosfolipídica. A síndrome antifosfolipídica, o próprio nome explica muita coisa. Síndrome é quando é uma doença com manifestação de diversos aspectos, de um aspecto de anticorpo antifosfolipídico. O anticorpo são proteínas que o nosso corpo tem para nos proteger. Quando a gente, por exemplo, faz uma vacina, a gente induz o corpo a produzir um anticorpo contra uma doença. Nesse caso, o que acontece é que o corpo começa a produzir esses anticorpos, mas trabalhando contra o organismo. Nesse caso, ele trabalha contra os fosfolipídios. Os fosfolipídios são proteínas também muito importantes, porque todas as nossas células são revestidas como se fosse por um plástico. Esse plástico é composto de fosfolipídios. Então, na verdade, quando você começa a atacar esses fosfolipídios, você começa a atacar o corpo e atingir de uma forma muito violenta e muito importante. E, como consequência, você começa a ter, então, fenômenos tromboembólicos. Tromboembólicos são formação de coágulos. Enquanto esses coágulos estão fixos dentro dos vasos, eles são trombos. A hora que eles se soltam, eles viram êmbolos e vão se fixar em outras partes do organismo. E aí são perigosíssimos? Não, são fatais, em determinados aspectos fatais. Um trombo no cérebro, um trombo no coração, um trombo no pulmão, são incompatíveis com a vida. É isso, Thais, que você tem? Então. Eu fiz a apresentação da síndrome de antifosfolipídica. A Thaís tem trombofilia, que são coisas... 50% das pessoas que têm síndrome antifosfolipídica têm a trombofilia. Mas as pessoas que têm trombofilia não têm a síndrome antifosfolipídica. Então é preciso... Ela não tem a síndrome antifosfolipídica. E quando a pessoa tem a síndrome antifosfolipídica, ela aborta, não consegue engravidar? No que diz respeito à gestação, a sintomatologia é a mesma, os meios diagnósticos são os mesmos e os meios de tratamento são os mesmos. E o tratamento é como? O tratamento é evitar que o corpo tenha essa tendência a excesso de coagulação. Então você toma anticoagulante. E toma medicações que fundem. O termo é afinar o sangue. Afinal, tipo aspirina? Tipo aspirina, exatamente. Anticoagulante plaquetária. Isso. E aí, qual é a diferença das duas? Uma tem origem genética e a outra tem origem autoimune. A síndrome fosfolipídica é autoimune. As duas podem ser consideradas trombofilias porque as duas formam trombos. Só Pois que é, uma é adquirida, né, no curso da vida, você adquire de alguma forma, e a outra tem origem hereditária, né? Mas o resultado da tem impacto mesmo. A SAF é um pouco mais agressiva do que a de origem hereditária. O problema da SAF, vamos falar sempre SAF, que é assim fica mais fácil. A SAF, ela ataca tanto as artérias como as veias.
E quando sempre que você lida com a artéria, você está lidando com um processo mais perigoso do que lidando com a veia. As trombofilias são mais venosas. No caso da SAF, eu tenho uma amiga que foi quem me sugeriu essa pauta, que disse que está tentando engravidar e tem tido uma série de abortos, mas ela já tem um filho e foi super bem a primeira gestação. As duas coisas têm a ver com o sistema imunológico. Você pode ter tanto os elementos da trombofilia, os anticorpos da SAF e da trombofilia, e nunca manifestar a doença. E ao mesmo tempo você pode ter qualquer síndrome que mexa com o seu sistema imunológico e ela aparecer. Você pode tem diversos fatores externos que levam a isso. Você pode ter uma viagem de avião na classe econômica, você super apertadinho ali, aí você fala, eu vou deixar... Daqui até o Japão. Daqui até o Japão, vou tomar um soporífero, vou dormir, e aí não vou ver o tempo passar. Você fica imóvel naquela posição apertada. Você chega lá, só isso já é o suficiente, às vezes, para deflagrar um acidente, um tromboembolismo, e aí você vai investigar, vai ver o que tem na família, e você vai ver que vai... É isso que vai deflagrar a doença. Então agora tem um start. Não, normalmente tem. Tem, né? Normalmente tem um start. A SAF, então, cigarro, pílula, tudo pode ser um start. É possível a pessoa ter filho, mesmo tendo SAF? Sem dúvida, é sim. É uma gravidez de risco? É uma gravidez de risco, ela complica, não. Aqui você sempre abordou aí a parte do aborto, mas ela interfere ao longo da gestação toda, inclusive na parte do parto e do puerpério. Ou seja, na hora do parto ela interfere no final da gestação, fazendo com que a placenta fique comprometida antes da hora. Então, os bebês são bebês menores, são bebês que têm tendência à prematuridade. E, além disso, interfere também depois no puerpério. A preocupação hospitalar hoje, tanto no parto, seja no qualquer tipo de intervenção cirúrgica, todo hospital tem hoje uma preocupação muito grande com esses fenômenos tromboembólicos, porque isso, a cirurgia que mantém você sempre imobilizado ali, muitas vezes também... Por isso que os médicos estão preocupados com aquela meia, né? Sem dúvida, a meia é fundamental, exatamente. A meia faz com que o retorno venoso se dê pelas veias profundas, que tem menos válvulas, que são veias mais fortes do que as superficiais. Mas se a pessoa tem a SAF, ela sabe, né? Porque o médico vai saber. Sem dúvida. O ginecologista obstetra. Ele é do ginecologista do obstetra o tratamento? Isso aí é do hematologista. Tem que ter um hematologista acompanhando a... Não, tem que ter um hematologista, tem que ter um clínico, e na hora que complica, você tem que ter o especialista naquilo onde foi complicado. Se você tem, por exemplo, uma embolia pulmonar, você precisa de CTI, você precisa de uma equipe multiprofissional grande, não é? Quando a coisa... Não é simples, né? É possível ter filho, mas não é simples. É que, na verdade, o obstetra e ginecologista ele só vai te acompanhar no período que você está grávida. Fora da gravidez, dependendo da história, principalmente paciente que já teve trombose, embolia e tudo mais, muitos fazem uso permanente de medicação para o resto da vida. Então... A sua experiência como, Thaís? A minha eu descobri pela gravidez, mas muitas descobrem teve uma trombose e aí vai fazer um exame de rastreio, descobre e aí já previne o sofrimento de perder um filho ou alguma coisa assim, porque já sabe que vai ter que tratar uma gestação, porque a própria gestação já é um fator de hipercoagulação, né? É um mecanismo já inerente a qualquer gestação, qualquer gestante hipercoagula. E a gente que já tem uma hipercoagulação por natureza, você tem um risco dobrado de formar um trombo. No meu caso, eu falei até pro meu marido, eu vou me emocionar. Como não se emocionar? Sua vida. Foram 1 ano e meio, onde eu vivi com perdas, então não foi fácil. Enfim, o aborto é uma experiência muito triste, né? Assim, muito ruim. Principalmente na primeira gestação, isso fere profundamente aquela... a gente não fala até, se eu vivesse uma história dessa, não assim, a gestação seria mais fácil, você tem já. Tem a comprovação que você tem capacidade está. Você também está mais experiente nessa segunda gestação. Né? Na primeira você tem só sonho e dúvidas. E o que acontece? Até entender o que exatamente. E na época eu lidava com médicos que nem eles sabiam me explicar direito, porque dependendo é um assunto muito novo, é da década de 70, 80, assim, então dependendo do médico que você vai, nem ele entende muito bem o processo. Então... Você sabe que eu vou confessar uma coisa, eu estava procurando a pessoa para falar sobre isso e falei com vários médicos. E o relato deles não batia com o relato da minha amiga, entendeu?
Porque eles diziam, não, bobagem isso, a senhora tem um obstetra atento. Não é assim, não. Aí eu falei, como assim? Mas por que ela tá fazendo essa preocupação toda? Ela tá com toda essa preocupação, se só precisa de um obstetra atento. Não é assim, não. Não é simples assim. Ou então, pelo menos uma pessoa, você pode até ficar com um obstetra, mas que ele seja... que ele tenha muita experiência no assunto, que foi até o meu caso. Eu acabei, até tive uma hematologista que eu fui e tudo mais, mas ela não me acompanhou. A minha obstetra foi quem me acompanhou a gestação inteira. Mas ela já tinha, e eu fui referenciada a ela justamente porque eu procurei muito. Ela tinha experiência, porque você passou por vários, né? Por vários. Eu não sabia, eu falei, gente, a partir do momento que eu tô sabendo mais do que o médico, alguma coisa tá errada. Isso continua verdade, viu? A nossa conversa ali fora, eu falei, estou dispensado. Uma coisa é você falar da doença e outra é você viver, né? A vivência dela e se emocionar. Então, depois que eu perdi, na verdade eu tive 3 abortos espontâneos e uma gravidez tubar. Então foram 4 perdas, mas 3 relacionadas com... Mas esse aborto se dá quanto? Com 1 mês, 2? Na verdade, as minhas perdas foram mais iniciais. A última que eu tive foi com 10 semanas. Isso dificultou ela um pouquinho. As perdas, tanto da trombofilia como da SAF, elas são um pouco de... Porque nessa fase... Você tem outros fatores, né? Os obstetras podem ter dúvida de será que esse aborto se deu por alguma coisa que não era inerente à trombofilia ou à SAF, ou será que isso foi da SAF? Normalmente, o quadro clínico mais comum, aquele que identifica realmente a síndrome, é um aborto um pouco depois da 10ª semana. A sua nenhuma foi, né, depois da 10ª? Não, foram antes. Mas assim, e o que aconteceu? Depois da 3ª perda, na verdade, a gente até buscou um centro, um lugar aqui, uma clínica de fertilidade, porque também a gente não sabia nem para onde a gente ia. Então, fiz uma bateria de exames genéticos e tudo mais, e imunológicos, e todo o rastreio possível. A médica na época teve um gapzinho, ela ignorou um exame meu, me liberou para engravidar. Na época só descobriu o hipotireoidismo, que nem estava ainda tão descompensado assim, era o que eles consideram subclínico, né, porque só uma parte do exame está alterado. E aí ela me liberou de novo para engravidar. E na 4ª gestação a coisa já não estava. Então, o que eu falo que é muito triste, porque a gente já nem comemora positivo, entendeu? Fica assim... Fica muito... Fica magoado mesmo. Eu já falo pro meu marido, olha, eu tô grávida de novo. Mas você sabe, não tem aquela coisa de, pô, tô grávida e não contei pra ninguém. Né? Nem minha mãe vai ficar sabendo. Eu tive que contar pra minha mãe porque a minha empregada, que na verdade é a pessoa que me criou a vida inteira, começou a falar pra minha mãe, olha, eu tô achando que tá depressiva, porque ela tá em casa deitada, mas eu tava grávida. E não queria falar. E eu achava que o repouso era a solução dos meus problemas, não era. Muito pelo ninguém te falou isso, você que achou? Não, porque eu sou todo mundo, fica de repouso, fica de repouso. Então eu achava, tem que estar de repouso. O repouso é importante. Mas na verdade, ele tem que ser bem direcionado. Nesse caso, não era a questão de um aborto por razões, que sejam ovulares, razões da própria mãe, isso locais do útero. Há casos de repouso, mas não era esse o caso. Sem dúvida. Mas como você descobriu que você tinha? Então, na minha 4ª, no processo o que aconteceu nessa 4ª perda, que foi a mais adiante, a gente já vinha fazendo as outras e já estava aquela coisa, o bebê se arrastava para se desenvolver, via o coração batendo, mas não ouvia o coração batendo. Então eu já tinha marcado uma clínica que era considerada um dos vários especialistas de fertilidade no Rio. Eu fui até ele não para qualquer procedimento, fui até ele para ser pesquisada e devidamente orientada. E foi nessa época que ele falou, não, um exame seu já foi ignorado, vamos fazer outros exames, mas aí ele confirmou. Então foi na clínica de fertilidade que foi com um médico mais aqui. A SAF não, a trombofilia. A trombofilia, eu tenho por deficiência da proteína S, eu já tive mais de 4 exames de deficiência da... Meu pai também tem uma alteração, meu pai tem uma parte vascular horrorosa. Então, minha mãe já teve 2 abortos, minha mãe... A história familiar que me conta muito nessas horas, porque apesar da minha mãe ter tido 2 filhas, e só foi ter os abortos depois, mas você tem que considerar, ela teve 2 abortos sequenciais que não foram mal explicados na época, naquela época, início da década de 80, final da década de 70, né? Eu acho que às vezes o aborto não é muito explicado, não, então vou me animar com essa história e vou contar a minha. Minha primeira gravidez, eu sei exatamente essa dor que você sentiu, porque eu já senti. A minha primeira gravidez eu perdi, assim, do nada, fui fazer uma ultrassonografia, o coração não batia, tava tudo certo, tava tudo indo. Aí foi um ovo cego, uma coisa assim, foi a resposta que me deram. O embrião desenvolveu
o ovo, mas o embrião não desenvolve. Pois é, aí eu também não prestei muita atenção, e o meu ginecologista, que na época era o Hugo Truzzi, me disse assim, claro, só vai passar isso quando você engravidar de novo, tiver o neném na sua mão chorando, porque até lá você vai ficar com essa agonia. Então vamos fazer uma ultra, sei lá, todo mês, a gente fazia a segunda vez, vai ter 2 meses depois. Imagino que ninguém nem... Hoje em dia o protocolo é pra fazer uma outra mensal. Ah, é? Não, a gente só fez porque eu tinha perdido. No caso da gente, a gente mora fora. Ou até mais. O protocolo. É porque é uma formação concreta. Entendeu? As pessoas diziam, não, você não vai engravidar tão cedo, porque é assim, comigo foi assim, porque também falam muito, né? Grávida, coitada, né? Grávida, amplamente alugada. Tudo, a luz a um filho que não nasceu, né? Você para sempre ter um filho que você não vai ter uma vivência com ele, a dificuldade de superação de um aborto, né? De perder um filho. Porque você isso aí é o que eu falava pra mim, sempre pode ser pior, porque eu conheço muitas, hoje em dia, nossa, com o grupo lá, eu conheço histórias as mais, nossa, difíceis do mundo. Mas tem meninas que perderam com 39 semanas de gestação. Aí é no 31, meninas que viveram 2 ou 3 óbitos fetais tardios. Então, assim, então eu falo, cara, a minha história é perto da delas até... se a gente compara... Exatamente, a gente acaba comparando, tipo assim, pode ser pior, mas a dor fica até nascer a criança, né? Mas eu acho que ela conseguiu. Aí é que você se tranquiliza. Ela conseguiu superar a coisa não só quando teve a criança, mas principalmente com a consequência de tudo isso, que é esse site. Sim. Esse site. Isso aí foi fabuloso. Na verdade, eu tenho um grupo no Facebook chamado Grupo Trombofilia mesmo. Tem a fanpage Trombofilia Gestação, que é mais com cunho mais científico. A gente divulga entrevistas com médicos, artigos e, enfim, e tudo mais. E o grupo é para acolhimento, é para troca de informação, para indicação. A gente tem médicos participando do grupo, a gente indica, vários médicos já estão